O relaxamento ele começa pela respiração, tá? Por que respiração? Porque através da respiração a gente recebe o que é chamado pelos orientais de pranayamas, que são as energias vitais que existem em todo o universo dentro do oxigênio. E esses pranayamas abrem os nossos canais de energia, trazendo relaxamento, trazendo bem-estar, trazendo paz interior. Até porque através da respiração e através dessa concentração na respiração, a gente faz um processo muito significativo, enfim, que é ficar consciente, ficar presente, sem pensamento, porque a mente vai estar voltada na respiração. Tenho certeza que todo mundo esquece de respirar durante o dia, mas respira o tempo inteiro, mas esquece que está respirando. E aí vem falta de ar, aí vem doença também, aí vem tensão física. Então agora nós vamos fechando nossos olhos. Vamos respirar, respirando pelo nariz, contando até 4 na inspiração, expirando, contando novamente até 4, segurando a respiração, contando até 2. Vamos concentrando toda a nossa atenção nesse movimento respiratório. Na inspiração, nós recebemos todos os fluidos vitais, força crística, fluidos da Mãe Natureza, da água, do ar, da terra, do sol, da força dos 5 elementos. A grande mente cósmica começa a atuar sobre nós, libertando a nossa mente de todas as preocupações, todos os pensamentos indesejados, todo o passado e todo o futuro. Pela expiração, toda a carga inferior de energia, todo o estresse, todas as tensões nervosas e emocionais vão sendo libertas do nosso corpo. Pela expiração, nós vamos nos libertando do medo, de toda e qualquer culpa, de toda e qualquer inaceitação da vida. Trazendo a nossa mente para o aqui, para o agora. Trazendo todos os nossos sentidos para dentro da nossa mente. Vamos mentalizando um belo lago de águas cristalinas, límpidas, serenas. Nossa mente agora é pura e limpa como essa água, em paz. Transparece o amor, felicidade, alegria, confiança, perdão, gratidão,
a aceitação. Esse fluxo de energia vai descendo sobre o nosso pescoço, sobre os nossos ombros. Nossos ombros agora vão ficando relaxados, distensionados, respirando profundamente, relaxando os ombros e os braços, respirando 3 vezes profundamente, relaxando o peito. O centro do coração é o centro das emoções. Por elas, por esse centro, nós sentimos todas as emoções internas e externas. Agora nós vamos libertando do nosso coração todas aquelas emoções inferiores, negativas, causadas principalmente pelo medo. Vamos deixando que a chama violeta faça essa transformação, chama violeta do Mestre Saint Germain, o Mestre da energia de transformação. Vamos mentalizando essa energia sobre o nosso coração, fazendo uma limpeza profunda, libertando o medo, libertando, libertando, libertando. Essa energia vai descendo sobre todos os nossos chakras. Chakra coronário, no centro da cabeça, o chakra frontal. Na garganta, o chakra laríngeo. No peito, chakra cardíaco. Abaixo do peito, plexo solar. Pelo umbigo, chakra básico. E no órgão sexual, o chakra sexual, o chakra da terra. Todos esses chakras vão sendo alinhados em uma só frequência, limpos e iluminados. Pelo chakra do plexo solar, o chakra abaixo do chakra do peito, do coração, toda e qualquer culpa, toda e qualquer inaceitação vai sendo tratada. Sobre o chakra básico, chakra do umbigo, vai sendo tratado toda a luta pela sobrevivência. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que forçamos para ter que lutar, para ter que viver, pedindo perdão. Se por algum momento, por algum instante, nós passamos por cima de outro irmão, por esse instinto de sobrevivência. No chakra sexual, o chakra da terra, conectado com a Mãe Terra. Vamos pedindo contato com a Mãe Terra, fazendo uma drenagem, limpando, libertando todo e qualquer medo pela sobrevivência. As formas mais instintivas de sobrevivência vão sendo drenadas e libertadas, para que nosso espírito possa ficar limpo, livre, cheio de paz e de harmonia. Pedimos agora ao Mestre Jesus e à consciência crística que essa luz branca e translúcida
se faça presente sobre a nossa mente, sobre a fronte da nossa testa, para que nós possamos absorver todos os ensinamentos que a consciência crística trouxer para nós nessa noite de hoje. Ficando todos aqui e agora presentes, respirando, relaxando, abrindo os olhos vagarosamente. Foram longe? Muito perto? Estão se sentindo bem? A gente esquece de respirar. Mas a respiração faz isso, né? Como a respiração traz um alívio, um distensionamento, principalmente das costas. Tem até uma matéria que eu vi esses dias sobre respirar com o nariz e respirar com o outro nariz, por causa dos dois polos, né? Masculino e feminino dentro de nós, para libertar dor de cabeça, para libertar dor nos ombros. Tu viu? Você viu? Tu viu? Dor de cabeça, principalmente. Bem interessante, eu não testei isso aí porque não deu dor de cabeça ainda. Eu não sei testar. Bom, a gente vai começar pelo começo então. O nome da oficina é Despertar da Consciência. Mas a gente precisa entender o que é consciência. Despertar todo mundo já sabe, que é acordar, né, levantar, abrir os olhos, estar ciente. Mas o que é consciência? O que é estar consciente? Para entender um pouquinho sobre consciência, eu prefiro ir para o outro lado e puxar o que não é consciência e o que é inconsciente. Porque é muito mais fácil hoje para nós entendermos o que não é consciência, porque a gente vive dentro do inconsciente hoje. O próprio planeta Terra hoje é chamado de mundo Maia, que é o mundo da ilusão, o mundo do tempo, do passado e do futuro. O inconsciente, ele está ligado absolutamente ao tempo e ao pensamento. Ele está ligado ao passado e ele está ligado ao futuro. Vamos lá. Muito simples. Quando eu penso no que aconteceu hoje durante o dia, isso é a verdade? Ou é uma lembrança? Isso está acontecendo agora? Uma lembrança, né? O excesso de lembrança, o excesso de dor na lembrança, traz depressão. Quando eu não consigo apagar essas lembranças inferiores, me traz depressão. Então eu vivo o meu presente na depressão com base no passado. E quando eu penso no futuro, excessivamente, isso é o que mais a gente vê hoje em dia. Por quê? Um, pelo acúmulo de funções. Dois, para mim, principalmente pela pressão do mundo sobre nós, sobre o ser humano, através de uma educação totalmente errada que nós recebemos. Uma educação de competitividade, uma educação de que eu tenho que ser melhor do que o outro, uma educação de que eu tenho que ser bem sucedido para ser alguém. Então isso traz uma cobrança interna muito forte. Psicologicamente, há uma cobrança muito forte dentro de nós. E isso gera muita ansiedade. Porque eu estou sempre vivendo o dia de amanhã, sonhando em ser bem sucedido, em ser uma pessoa de sucesso, em ser alguém maravilhoso, para que eu possa ser alguém. E isso, esse excesso de futuro dentro de mim me traz ansiedade. É o
que a gente vê hoje, as duas síndromes que a gente vive hoje são as síndromes do tempo. Passado, excesso de passado e excesso de futuro dentro da mente, dentro do agora. E isso é inconsciente. Porque quando eu vivo esse tempo dentro da minha mente, eu vivo uma ilusão. Eu não sei se o amanhã vai ser assim. E com base naquilo que eu acreditava do meu passado, eu trago ele para dentro do meu presente. Um exemplo. Se alguém me magoou no passado, e eu acreditei que aquela pessoa estava fazendo uma coisa ruim contra mim, enfim, estava me machucando verdadeiramente. E eu trago toda essa mágoa para dentro do presente. Trago ela dentro do meu coração. Vou trazendo no meu dia, em tudo que eu faço, essa mágoa, ela vai ser um instrumento de ação. Eu vou agir, cada ação minha que eu fizer, vai ser com base naquele passado. Porque é assim que a mente funciona. Só que a minha consciência lá no passado era muito limitada. Eu não conseguia enxergar que aquela situação que aconteceu não era nada particular contra mim. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem essa situação. Quando a gente é criança, a gente está ali num grupinho de criança e vem um outro moleque aí e começa a indicar. Hoje é chamado de bullying, né? É quando o moleque começa a te xingar, a dizer que tu é isso, que tu é aquilo. E vem dentro de nós todo um sentimento de raiva, de vingança, mesmo quando criança. De querer bater naquele menino, né? Enfim, em querer revidar. Só que eu sou criança e eu não consigo lidar com isso. Eu não tenho capacidade psicológica ainda para lidar com isso. Mas isso eu guardei aonde? Na memória, no inconsciente. Tudo bem, o menino já não tem mais no colégio, mas vai ter outro menino que vai ser meio parecido com aquele lá. E o que eu vou fazer? Vou descontar toda a minha raiva daquele lá naquele outro. Ou o que a gente vê muito, a criança tem uma rotina familiar de pais que brigam e se ferem. O que essa criança faz? Vai para a escola e é violenta. Ela está agindo com base no inconsciente, que ela não consegue digerir, que ela não consegue assimilar, que ela não consegue, enfim, ter uma ideia. Ela guarda dentro do inconsciente e as suas ações do presente são com base naquilo que ela vê, mas que já é passado. Graças a Deus que nós temos o privilégio de não sabermos as nossas vidas passadas, porque imagina só. Mas muitas vezes a gente tem que reviver. Às vezes a gente tem gravado e não tem gravado e não sabe. Ou... Na verdade, a gente tem isso dentro do nosso inconsciente espiritual. As nossas personalidades que a gente traz. E muitas vezes dentro de um processo de vida, dentro de uma jornada de vida, eu passo por uma situação tão exata como a situação da vida passada. É como a Cida me falou uma vez, nunca vou esquecer. É como se tu estivesse passando um CD e entrasse na mesma faixa. Entrasse na faixa 7. O CD da tua mente entrou na mesma faixa da tua vida passada, que ficou gravada. Tu acessou aquela faixa. E tu traz toda aquela carga emocional, psicológica para dentro do teu presente. Isso acontece. Chamado de ressonância de passado. Mas isso a gente não vai trabalhar. Porque simplesmente conhecer isso não soluciona o meu problema. Eu tenho que conhecer o que está acontecendo agora, não o passado. Por isso que muita gente se apega muito
revisão de vidas passadas, enfim. Muitas vezes é perigoso fazer isso, porque tu nunca sabe o que tu foi numa vida passada, e tu não sabe se tu vai gostar de ver isso aí. Eu deixo sempre a mercê da espiritualidade para que ele se mostre em sonho, junto com o teu mentor espiritual. E acontece bastante. Acontece que o sonho foi tão real que a gente parecia que a gente estava vivendo aquilo lá mesmo. Né? E depois a gente se sente melhor. Porque a gente reviveu aquilo lá e se libertou. Entendeu, inclusive. Eu passei muito por isso. De fazer essas... voltar para vidas passadas em sonhos, sim, com o meu mentor. Fiz muito isso. E teve muita coisa que eu vi que não era legal. Porque o processo de evolução do nosso mundo não é bonito, não é lindo e maravilhoso. Ninguém foi um rei, uma rainha, um santo numa vida passada, para ficar tranquilo que não foi. Isso é ilusão na nossa mente. Senão não estaria aqui reencarnado. Senão não estaria aqui. Pode até estar no prostão para ajudar as outras pessoas, né? Para ser um espírito de luz, enfim, como Chico Xavier, por exemplo. Vamos dar esse exemplo. Mas a maioria de nós, 99%, não. Nós estamos justamente aqui para evoluir, para crescer, para vencer as nossas personalidades que a gente criou. Mas então o inconsciente age muito dentro de nós. A base da nossa mente é a inconsciência. A mente humana ela é formada por quê? O cérebro humano ela é formado por conhecimento, por aquilo que a gente viveu, registrou e está aqui. A mente humana ela é totalmente limitada nesse ponto. Apesar de ser maravilhosa, apesar de ser altamente evoluída para outras coisas, ela é muito limitada porque ela é limitada só no que a pessoa, o ser viveu. Se nós agirmos com base nisso, na nossa mente humana, nós viveremos inconscientemente. Porque nós viveremos com base nas nossas emoções passadas, naquilo que a gente aprendeu, naquilo que nos foi dito como certo, que é errado, como pecado. Né? Muita gente sofre de culpa. Por quê? Porque foi dito para a pessoa que se ela fizesse dessa forma, não estava certo e que ela seria punida. Que ela ia para um bar, que ia ser obsediada e blá 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 blá. E ela pensa, meu Deus, eu errei agora. Vou ser linchado pela espiritualidade, vai chover espírito obsessor aqui em cima de mim. E agora o que vai ser da minha vida? E aí vem todo um processo de chicoteamento interior. A pessoa se chicoteando, se culpando, se punindo, se martirizando. E esse é o pior sentimento que possa existir numa pessoa, porque é a total falta de amor próprio. E eu posso dizer porque eu vivi e senti na pele isso. A culpa. A culpa é quando a gente não se aceita. Mas então a gente está vivendo com base no nosso inconsciente, com base na nossa mente, nos nossos pensamentos. O medo, por exemplo, ele surge da onde? O medo surge no inconsciente. Surge porque é uma lembrança, ou porque falaram que aquela casa... Olha a cena de tarde, olha que engraçado. Eu estava conversando com o senhor e ele disse... Estava explicando que ele estava viajando e tal, que ele teve que dormir no casarão. Lá no interior, lá em Coqueiros. Mas quando criança, falaram para ele que aquela casa, aquele casarão é mal assombrado. Tu acha que essa criatura conseguiu dormir? Ficou zanzando a noite inteira, escutando barulho. Escutando barulho. O pior de tudo, ele sentiu alguém agarrando ele. Pensa no inconsciente, né? Trabalhando. Pensa na mente trabalhando dentro dele. Os sentidos dele trabalhando dentro dele. Todos eles. Escutando, sentindo coisas. Com base naquilo, porque ele acreditou naquilo. Ele estava acreditando naquilo. Sem saber. Vai que era uma brincadeira de criança que eu falei, aquela casa é mal assombrada, mas falei só de bobagem. Ficou registrado na mente dele.
E ele toma isso como verdade. E age com essa verdade. E tudo isso é inconsciente. Tudo isso é uma ilusão. Por isso que essa Terra, esse planeta é chamado de mundo maia, mundo da ilusão. Porque a mente humana, a natureza da mente humana é viver com base no passado. Até esse ponto. Que o nosso planeta está passando por esse processo de transformação. Onde não será mais um planeta de ilusão, mas um planeta de verdade. E a verdade é sinônimo de consciência. Por isso, despertar da consciência. Despertar para a verdade. O que é a verdade? É tudo o que está acontecendo agora, sem o pensamento. E tudo o que está acontecendo agora, sem o pensamento, é o que nós conhecemos por Deus. E não é só o que está acontecendo aqui, é o que está acontecendo na Lua, em Marte, em qualquer sistema solar, dentro de uma conjuntura só. Nada está separado dentro desse planeta. Deus não é aí que a grande, a maior dificuldade, o meu maior sofrimento dentro do meu aprendizado que eu tive com o meu mentor particular, cada um tem o seu, foi tirar a ilusão de um Deus, de uma entidade, de um Deus entidade. Isso me dava pânico, porque eu escutava uma voz dizendo na minha mente que Deus não existia. E eu começava, meu Deus, como é que Deus não existia? Como Deus não existe? Por que essa voz está soando dentro de mim? E eu fugia daquilo, porque o gato foge de cachorro, ou o rato foge de gato, enfim, ou o diabo foge da cruz. Eu não queria escutar aquilo, que Deus não existia. Eu não queria, porque eu me apegava naquela entidade. Eu sempre me apeguei naquela entidade. Eu sempre vivi com base naquela entidade. Que havia uma pessoa, um pai, que estava olhando para mim. E aquilo me dava segurança. E eu rezava para ele. Eu vivi minha vida inteira assim. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou desfazer essa ideia de que não existe Deus? Como é que eu vou desfazer isso dentro de mim? E o sofrimento foi muito grande. Tudo bem, até que eu aceitei isso aí. Tudo bem, Deus não existe. Então o que existe? E aí eu me libertei, porque daí eu consegui. Quando eu aceitei essa ideia, eu abri espaço na minha mente para o novo. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Vão vir muitos pensamentos contrários a tudo que vocês acreditam. Deixem que esses pensamentos tenham algum sentido, algum significado. Deixem eles, para que o novo possa entrar. Então, quando eu aceitei que Deus não existia, eu perguntei, então, o que existe? E aí começaram a me mostrar o que existe. Porque daí, a primeira coisa que eu comecei a indagar nesse processo foi, tudo bem, se existe uma entidade, como é que eu posso estar conversando com ela, tu estar conversando com ela, a pessoa lá na China conversando com ela, e daqui a pouco se existem marcianos conversando com essa pessoa, como é que essa pessoa consegue interagir com todo mundo? E cuidar de todo mundo, e fazer o todo. Né? Porque o que está gravado dentro do inconsciente nosso é que a gente aprendeu desde criança que o mundo foi construído em 7 dias, barari, bororó, bororô. Por mais que a gente saiba que talvez isso não seja verdade, isso está gravado lá dentro. Como uma entidade que constrói, que pune se tu erra. Isso é lá dos tempos antigos, antes de Cristo, né? Os judeus acreditam muito nisso. Em Alá, Jeová, que pune. Quando Jesus veio, a maior dificuldade dele foi transformar isso, foi tirar tudo isso. E o Evangelho foi totalmente deturpado. Porque mesmo ele passando a verdade para os apóstolos, eles não conseguiram passar a verdade para dentro do Evangelho. Não conseguiram, porque eles ainda tinham dentro da sua mente toda aquela crença de um Deus julgador, de um Deus que pune e de um Deus
que se tu não fizer dentro daquela linha moral, tu vai ser punido. Só que isso causa um transtorno psicológico, uma doença psicológica terrível dentro de nós. Porque imagina, aquela pessoa, aquela entidade que nós acreditamos como nosso pai, nos punindo. Como pode isso? Como pode o Criador de todo o universo me punir? Se eu errar, se eu não seguir aquela conduta moral. Então eu comecei a pensar, mas é aquela pessoa que nunca teve uma educação, que nasceu numa favela, que nasceu com pais drogados, com pais alcoólatras, com pais marginais, enfim, que viu seus pais na prisão. Como é que essa pessoa pode ter uma conduta moral? E é óbvio que ele vai errar, é óbvio que ele vai seguir esse caminho. Será que ele vai ser punido por esse Deus? É absolutamente possível isso. Como Deus poderia fazer isso? Então essa ilusão nós temos que trabalhar muito para dissolver essa ilusão dentro da nossa mente, de um Deus que julga e que pune. Quem julga é o ser humano, quem pune é o ser humano, dentro das ideias que ele criou como certo e errado, e que estão dentro do nosso consciente. A maior dificuldade do ser humano que vai acontecer dentro desse processo de evolução do planeta é apagar da sua mente a ideia de certo e errado. Porque o errado é punitivo sempre. Traz uma ideia de punição. E não existe certo e não existe errado. Nem perfeição existe. Existe a verdade. Existe o amor. E isso é tudo. Não há mais nada além disso. Mas nós temos uma caminhada para chegar nesse amor. É como um rio que vai encontrar o mar. Ele vai caminhando, vai passando, vai se fortificando, vai recebendo afluentes, vai recebendo água da chuva, ele vai descobrindo, ele vai, enfim, fazendo a sua jornada. Não existe certo e errado. Existe a jornada de cada um. Existe aquilo que a pessoa se propôs a passar. As experiências que ela se propôs a passar. Não existe certo e errado. Dentro disso aí, muito interessante, uma vez eu também estava preocupado, e agora o que eu vou fazer? O que é certo e errado fazer? Eu estava nessa dúvida, nessa angústia, assim. E aí eu parei um pouco para meditar. E aí eu vou dizer o que me falaram. Imagina agora se você fica dentro de um quarto fechado. Totalmente fechado. Escuro. Sem experiência nenhuma. Sem nada. O que tu vai te transformar? O que tu vai ser? O que vai ser de ti? Absolutamente nada. Porque tu não passou por nada. Tu não viveu nada. Tu não conhece nada. Mas as experiências da vida, elas fazem com que tu encontre a verdade por trás de todas as coisas. Com que tu experiencie aquilo. Com que tu viva aquilo dentro de ti. Com que tu incorpore essas experiências dentro de ti. Com que tu seja um grande mestre, porque tu já passou por tudo. Tu viveu tudo. Tu sabe como as coisas são. Então a voz me disse, faça o que você quiser. Faz o que tu acha que tu tem que fazer. Não existe nada certo e nada errado. Mas faz aquilo que o teu coração mandar. Não com base naquilo que tu pensa. Naquilo que o teu coração manda. Aí a gente vai, dentro de outros encontros, a gente vai aprender a escutar a voz do coração. Porque a voz do coração ela só tem uma. A voz da mente tem centenas. Quando a gente fica pegado nessa voz da mente,
no passado, no futuro, no certo, no errado, vira uma confusão danada, a gente não sabe o que fazer, e agora o que eu faço na minha vida? Será que eu vou para a esquerda, vou para a direita, vou para cima, vou para baixo? Não sei. Mas o meu coração lá chamando. Ó, tu ama fazer isso, vai por aquele lado. Vai para onde tu te sente feliz. Ah, mas para onde eu me sinto feliz pode ser que eu não ganhe dinheiro. Pode ser que eu não tenha sucesso, olhamente falando, né? Se eu for para esse lado que eu me sinto feliz, pode ser que eu não seja nada. Vem toda a cobrança do mundo sobre a minha mente. E aí eu faço o quê? Sinto medo. O que eu faço com esse medo? Ajo conforme o medo. Não, eu não vou para cá. Vou fazer aquilo ali, tá bom assim. E aí eu vou mascarando o meu medo. E aí eu vou cobrindo aquela luz com panos, né? E aí eu vou sendo cada vez mais infeliz. Porque o que eu vim fazer aqui, aquilo que meu coração me chama para fazer, eu não faço. Eu sigo a minha mente e os meus medos. É claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, é claro que todo mundo quer ser bem sucedido, é claro que todo mundo quer viver bem em paz. Mas o que é viver bem em paz? Quando eu não estou em paz comigo mesmo. Será que um milionário é feliz? Eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Eu conheço muitas pessoas que não têm absolutamente nada e são muito felizes. Porque eles sabem dar valor para o que têm. E o que tem é o que está aqui e agora. Não um sonho. Não uma ilusão. Não o que eu penso que eu deveria ser. Mas o que eu sou agora. E isso me faz feliz. Osho diz, tem um livro que eu estou lendo, eu indico para todo mundo, se chama Alegria. É um livro bem pequenininho, bem baratinho. E é um livro fantástico. Fantástico. Porque o Osho diz o seguinte, para ser feliz você simplesmente tem que ser o que você é. Toda luta em ser algo diferente do que tu é, te traz infelicidade. Toda luta em ser o que eu não sou, me traz infelicidade. Toda luta em ser algo diferente do que é a minha essência, me traz infelicidade. Então, se eu for o que eu sou, se eu ser, sendo o que eu sou, a minha essência, eu serei feliz. Mas para isso a gente tem que aprender a se libertar das ilusões. Para que a realidade surja dentro da nossa mente, a gente precisa se libertar das ilusões. E mesmo nesse livro, Osho fala que se você quiser encontrar a felicidade, você vai ter que ter muita coragem. Porque você vai ter que fazer uma jornada interior e encontrar coisas que você não gostaria. Coisas que nós acabamos, que eram do passado e que nós acabamos colocando lá no inconsciente, dizendo que não existem dentro de nós. E você vai ter que trazer para o seu presente, vai ter que transformar isso. Você vai ter que estar consciente de todo o teu ser. Do que você é verdadeiramente. Apagar a ilusão. Tirar o passado. Perdoar. Isso quer dizer perdoar. Isso quer dizer se libertar de todo o desejo. Viver o aqui e o agora. E à medida que a gente vai adentrando dentro da consciência, nós vamos descobrindo que consciência é sinônimo de não tempo, de aqui e de agora, de eternidade. Bom, a gente já viu agora que o meu pensamento está ligado ao tempo, né? Está ligado ao meu passado, ao meu futuro. E que o meu pensamento não existe. Certo? Mas mesmo assim eu ajo aqui e agora com base nesse pensamento. Quando eu consigo me